Abra comigo a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 5, Mateus capítulo 6. Mateus 6, a partir do versículo 5, que diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzam à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigado, Pai, por esta oportunidade. Fala conosco mais uma vez, porque queremos ouvir a tua voz. E assim já te louvamos, agradecidos pelo nome santo de Jesus, por este que vive e reina para todos sempre. A igreja diz amém. E graças a Deus. Pode tomar assento. Um assunto que sempre nos leva a algumas indagações para ter uma revelação e um entendimento que possamos viver na nossa vida cotidiana, na nossa vida prática. E que aprendemos dos nossos pais, daqueles que vieram antes de nós, um modelo de como nós devemos orar. Mas Jesus nos adverte acerca do verdadeiro conceito de oração.
Jesus diz que quando você for orar, você não deve ser como os publicanos, as pessoas que comparecem na cidade de uma forma para serem vistos, se colocando de pé, mas que você entre no secreto com teu Pai. Entrando na tua casa, fechando a tua porta e falando com Ele em secreto, e o teu Pai te ouvirá. O que Deus quer falar conosco nesta manhã é que nós precisamos ter uma relação pessoal, íntima, profunda com Ele. Oração vai mais além do que palavras. Não é você ser visto orando, falando, ser reconhecido, mas oração vai muito mais além do que isso. Oração é um modo de vida, oração é um relacionamento em que você precisa adotar como estilo de vida com o seu Pai. Jesus diz que não é por muito falar, e tem gente que continua insistindo que ora 2, 3 horas por dia e se gaba por fazer assim. É um homem de oração, uma mulher de oração. Eu tive em uma igreja nos Estados Unidos onde o tema foi oração, e o pastor presidente daquela igreja disse que ele contratava pessoas para orar 24 horas por dia. Ele dividia em 3 grupos de 8 horas. E pessoas eram contratadas para estar orando ali 8 horas por dia. Dobrava o joelho e ficava orando, orando, orando. Eu ainda não tinha muito discernimento acerca do que de fato era oração. E às vezes, esse tipo de oração nos leva a um cansaço. E oração, de modo algum, no conceito de Jesus, foi criado para gerar cansaço. Pelo contrário, para gerar prazer. Oração precisa ser um meio onde você se comunica ou se relaciona com Deus e te dá prazer. Você precisa ter prazer em se relacionar com o Pai, em viver com o Pai, em falar com o Pai, e não ser um peso, e não ser uma canseira. Porque você já viu que quando a gente vai orar, a hora que você começa, dobra o joelho, vai orar, daqui a pouco você abre a boca e começa a carne não quer orar. A oração nunca vai ser feita pela carne. A oração se dá no Espírito. É por isso que Paulo diz que você pode orar sem cessar. E a única forma de orar sem cessar é orar no Espírito. É você mesmo sem abrir a boca estar orando ao Pai, é estar conectado com o Pai, é estar se relacionando com o Pai, estar vivendo ao lado do Pai. Existe um conceito dado por um homem, um dos mais profundos conhecedores das Sagradas Escrituras, que já partiu desta terra, deixou muitos ensinamentos, muitos livros. Este homem chamado Myles Munroe, ele diz que oração é você trazer o céu à terra. Oração é você legitimar uma intervenção divina na terra. Oração é você abrir espaço na terra para o céu entrar. Em outras palavras, é o que Jesus diz:
Pai Nosso. Não é meu, não posso ser egoísta, é meu e seu, é nosso. Só existe o Evangelho na perspectiva do nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Pai Nosso que estás nos céus. Venha o teu reino. Venha para onde? Para nós. Relação. Não somente comunicação, relacionamento. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Queridos, no Salmo 115, versículo 16, a palavra de Deus diz que os céus são céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Quem habita nessa terra é o homem. Deus deu a terra aos filhos dos homens, e Deus precisa se relacionar com os homens. É o céu se relacionando com a terra, é os céus intervindo na terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha o teu reino. Então a oração é você exatamente criar um caminho de relacionamento, de propósitos, onde o propósito dos céus é intervir na terra. É como o Brasil foi colonizado por Portugal, e os portugueses vieram para o Brasil e aqui implantaram a sua cultura, trouxeram a realidade de Portugal para o Brasil, e era como se o Brasil fosse uma extensão de Portugal, né? Os portugueses vieram para cá e aqui estabeleceram essa extensão, essa colonização. É mais ou menos assim. O projeto dos céus é colonizar a terra, é trazer os céus para a terra, é encontrar pessoas que ele pode se relacionar de forma que ele possa abrir o caminho para que os céus venham à terra. Deus está buscando pessoas que tenham esse entendimento, de sorte que ele possa trazer os céus à terra, manifestar a realidade dos céus na terra. Aleluia. E é por isso que você precisa entender que a oração vai a mais de uma comunicação, onde você coloca os seus interesses. E a maioria das nossas orações não vão muito além das nossas petições. E você precisa entender que não é a sua petição, é a vontade de Deus, não somente sobre a tua vida, mas sobre esta terra. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E uma pessoa que não conhece a realidade dos céus, não conhece o reino dos céus, não pode canalizar a vontade de Deus. É por isso que nós precisamos conhecer a Bíblia, conhecer a verdade de Deus, para que esta verdade se manifeste entre os homens na terra. Irmãos, você pode estar fazendo qualquer coisa secularmente nos seus trabalhos diários e não desconectar com os céus. Você pode estar trabalhando, estar plenamente linkado online aos céus, porque a sua oração não é somente em palavras. As palavras vão verbalizar aquilo que está dentro de você, porque o documento legal na terra é a nossa palavra.
Por isso que Jesus diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Então, a nossa palavra é um documento, a nossa palavra é uma escrita que dá legalidade àquilo que nós geramos, que nós criamos. Então você precisa usar a palavra para legitimar, né, o que Deus quer fazer na terra. Eu me lembro que no princípio Deus, sendo um ser dicótomo, ele era espírito e alma, enquanto o homem era um ser tricótomo, espírito, alma e corpo. Deus não tinha corpo. O diabo entrou na terra por meio de um corpo, de forma ilegal, através de uma serpente. E o diabo conseguiu intervir na terra, diante do projeto de Deus. O projeto de Deus sempre foi perfeito, porque Deus é perfeito. Deus só faz aquilo que é perfeito. Estava pregando ontem numa cruzada, e eu falava sobre isso, que tudo que Deus faz é perfeito. Isaías diz, capítulo 46, que Deus é o único Deus que ele só começa depois de haver acabado. Deus anuncia o fim no começo. Em outras palavras, antes de Deus começar, Deus antes precisa terminar. É por isso que ele faz tudo perfeito. Todo o projeto dele é perfeito. Nele não há imperfeição, nele não há erro. Tudo que Deus faz é para o louvor da glória, da sua própria glória. Então, Deus havia feito o homem perfeito, a terra perfeita, tudo perfeito. E no princípio não havia pecado, não havia morte, não havia tristeza, não havia maldade, não havia injustiça, não havia fome, não havia catástrofes, não havia nada disso, porque tudo era perfeito. Só que Deus colocou na terra o homem, feito à sua imagem e semelhança. E Deus esperava que o homem fosse fiel em administrar a terra. E deu tudo, deu autoridade sobre o reino animal, o reino mineral e o reino espiritual. Deus deu autoridade para que o homem governasse e administrasse a terra com a autoridade dos céus. Só que o homem, infelizmente, traiu a Deus. E foi através de uma ação espiritual, de uma ação maligna, que interviu na terra para tentar desfazer ou destruir os projetos de Deus. E aí o diabo chegou para Eva e enganou Eva e disse: olha, se tu comer do fruto dessa árvore, árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ser como Deus, e os seus olhos serão abertos. E ela começou um diálogo com o diabo. Eu imagino, queridos, que esse diálogo não começou simplesmente, aliás, o pecado não se estabeleceu simplesmente por causa de um diálogo, mas por causa de um relacionamento. A velha serpente, que é Satanás, quando entrou ilegalmente por um corpo, né, de um animal, de uma animalha, ela começou a se relacionar. E o fruto desse relacionamento foi a comunicação. E na comunicação, Satanás é astuto, ele é enganador, e ele conseguiu influenciar Eva. E aí Eva acabou influenciando o seu marido,
e assim o pecado foi concebido. E Deus trouxe então a maldição sobre a terra. Deus trouxe a maldição sobre a serpente, que diz sobre a terra: rastejarás e do pó da terra se alimentarás. E Deus trouxe também uma consequência sobre o homem, que a partir de então ele teria que trabalhar, teria que derramar o seu suor para se sustentar, para se alimentar. E a terra, agora maldita, que produzia abrolhos, espinhos, e o homem tinha que então trabalhar na terra para ter o seu próprio sustento. Mas Deus já havia preparado o seu resgate, porque tudo que Deus faz é perfeito, queridos. Mesmo quando o homem erra, Deus entra, aleluia, nesse caminho do homem para colocar tudo no seu respectivo lugar. Eu gosto disso, nesse diálogo que o diabo teve com Deus, eu imaginando aqui. O diabo chegou para Deus e diz assim: olha, agora está tudo perdido. Tu não pode mais consertar o erro do homem, essa bagaceira que o homem fez, porque tu não tem um corpo, tu não pode vir à terra. E Deus sabia que a terra Ele tinha dado aos filhos dos homens. Então Deus falou para o diabo: tudo bem, eu não posso vir à terra agora, mas eu ainda posso falar na terra. E Deus, através desse atributo, Ele falou, Ele trouxe essa primeira profecia messiânica, que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, e esse lhe feriria o calcanhar. E aí Deus falou: esta mulher que tu usaste para trazer maldição à terra, para tentar impedir o meu projeto, eu vou usar o corpo dessa mulher, e ela vai gerar um filho. Isaías diz que um menino nos nasceu. Para entrar na terra tem que ser através da porta de entrada neste mundo, que é o nascimento físico, é através de um ventre materno. Esta mulher que tu usaste vai me dar um filho. Isaías diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O filho foi dado por Deus e precisava nascer na terra através de um ventre materno. Esta mulher vai me dar, vai gerar o meu filho, e quando ele vier em corpo, ele vai esmagar a tua cabeça, aleluia, e eu vou trazer de volta o plano, o projeto que eu estabeleci sobre a face da terra, aleluia. João capítulo 10 diz que Jesus é o bom pastor que entra pela porta principal, onde o porteiro, que é o Espírito Santo, que abre a porta, e que ele abre a porta e as suas ovelhas entram e saem e encontrarão pastagem. Deus faz tudo na legalidade, aleluia. E Jesus, ele quando veio a esta terra, ele veio exatamente para consertar toda a bagaceira que o homem fez, pagar o preço pelo pecado do homem e trazer de volta o projeto original de Deus, para que o homem pudesse viver em comunhão plena, se relacionando com Deus, de forma que agora ele pudesse trazer os céus até a terra. E Jesus veio como homem para revelar Deus ao homem. Jesus era 100% homem e 100% Deus. E como homem, ele era filho de Maria, mas como Deus, ele era o próprio pai de Maria. Como homem,
ele levou os homens a Deus, mas como Deus, ele trouxe Deus aos homens. Como homem, ele teve fome, mas como Deus, ele é o pão vivo que desceu dos céus para nos alimentar. Como homem, ele teve sede, mas como Deus, ele é a fonte de águas vivas que vai jorrar no nosso interior. Como homem, ele se cansou, mas como Deus é aquele que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu tenho um alívio para as vossas almas. Como homem, ele morreu, mas como Deus, ele é o Pai da eternidade. Ele não teve princípio de dias, nem terá fim de dias. Por isso ele ressuscitou. Aleluia. Como homem, ele está aqui, pelo qual Deus falou que somente através dele nós podemos restabelecer o nosso relacionamento e a nossa comunhão plena com Deus. Por isso Jesus nos ensinou dizendo: quando você for se relacionar, orar, oração é relacionamento, é você abrir portas na terra para que Deus possa descer e se relacionar com você, estabelecer a vontade dele sobre esta terra. E somente através de Jesus, pelo qual ele se fez mediador entre o homem e Deus, o único onde nós podemos ter acesso a Deus. É por isso que ele é o Deus homem, como disse Isaías, Emanuel, Deus dentro de um corpo humano. É Deus encarnado que vestiu uma roupagem humana e veio revelar ao homem através da sua própria divindade, vivendo a sua humanidade. Ele, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Paulo diz lá em Filipenses 2,5: mas antes se esvaziou da sua roupagem divina e se vestiu de uma roupagem humana e viveu na terra como homem, para nos dar um modelo, para nos dar o exemplo e para abrir o caminho para que nós pudéssemos viver essa vida diante de Deus, para que somente assim pudéssemos nos relacionar com Ele. Oração é mais do que palavras, até porque para se relacionar você precisa de palavras, mas você pode concordar comigo que tem gente que fala muito que cansa, irmão. Jesus era homem de poucas palavras. Ele vivia as suas próprias palavras. E há momentos que a nossa vida tem que falar mais alto do que as nossas palavras. Às vezes você se comunica, se relaciona até sem palavras. O mudo, como é que ele fala? Lógico que ele tem a sua linguagem, né? Mas você vai encontrar pessoas que não eram mudas e que falavam sem palavras. Ana, quando desceu no altar para falar com Deus, ela não conseguia, não tinha força para falar, apenas balbuciava. Ela apenas expressava a angústia do seu coração. Ela rasgava a sua alma perante ao Senhor. E eu quero te dizer que às vezes, quando você não tiver palavras para se expressar, Deus vai fazer a leitura dentro do teu coração. Tem horas que a gente não tem palavras, mas Deus lê, irmão. Deus contempla, aleluia, nesse relacionamento da sinceridade do seu coração para com Ele. Deus contempla, Deus recebe, Deus faz a leitura, aleluia, como se você tivesse expressado. O que eu quero dizer com tudo isso é que você precisa viver mais do que falar. Eu particularmente, quando
Quando eu fico na minha introspecção, eu me calo, eu me silencio. E você acha que Deus não fala no silêncio? Você acha que quando Deus se silencia, Deus não está falando também com você? Para isso você precisa conhecê-lo. E para conhecê-lo você precisa andar com Ele. E para andar com Ele, você precisa entender qual é o propósito dele. O propósito de Deus foi trazer você para perto dele. Por isso ele enviou o seu Filho amado. Eu posso imaginar Deus na sua triunidade santa, numa reunião com o Filho, com o Espírito Santo, Deus planejando como iria intervir na terra depois do pecado. Como é que nós agora vamos trazer o céu para a terra? Vamos influenciar a terra. Como é que nós vamos colonizar a terra? Como é que nós vamos fazer da terra uma extensão do céu, que era o nosso projeto? E nessa reunião de família, né? Pai, Filho e Espírito Santo, o pai disse: eu não posso ir, eu preciso ficar assentado no trono, regendo todo o universo. Aí o Espírito Santo chega para o pai e diz: eu tenho uma ideia, nós vamos à terra. Primeiro o filho vai, depois eu vou. E vamos resgatar. O plano do resgate será perfeito. Nós vamos resgatar a terra. Lembra da conversa do diabo dizendo: tu não pode vir, tu não tem corpo. Aí Deus falou: tudo bem, ainda não, mas essa mulher que tu usaste vai me dar um corpo. E eu virei na pessoa do filho. Isaías diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O filho, queridos, ele já pré-existia antes da terra. Ele é o Pai da eternidade. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E o seu governo não terá fim. E o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será chamado Emanuel, que quer dizer Deus que vai entrar num corpo humano. Deus que vai se identificar com o homem. Deus homem. Aleluia. Jesus foi o nome dado na terra. Foi o nome criado na terra. Por isso que o nome de Jesus não era conhecido nos céus. Era um homem que foi dado à humanidade de Jesus. Mas ele era o Cristo, que foi enviado. Jesus Cristo. Cristo é o Messias, o que foi enviado. Nessa reunião, o Filho foi enviado. E aí o Espírito Santo falou: depois, quando você cumprir a missão, aí você volta. E eu vou para a terra, até fazer o resgate completo. E aí, nesse inteirinho, o Filho, depois que promete que resgataria a propriedade particular dele, que seria comprada pelo seu próprio sangue, que é a sua igreja, que somos nós. Aí Jesus falou lá em João 14: olha, eu não vos deixarei órfão. Eu estou limitado hoje dentro de um corpo, e as pessoas querem se relacionar comigo, mas às vezes eu num corpo dificulta tudo isso, porque é multidão. Você sabia que eram mais de 30 mil pessoas que seguiam Jesus, e cada um queria estar perto de Jesus, mesmo diante das suas necessidades e dos seus anseios, mas queriam estar com Jesus. E Jesus, sendo uma só pessoa, um só corpo, isso já despertava ciúme entre os discípulos.
E Jesus, ele tinha compaixão da multidão, e ele só saía depois que ele despedia toda a multidão. Essa era a necessidade de relacionamento, de que as pessoas conhecessem o Filho de Deus. E aí em João 14, Jesus anuncia então, já profeticamente, o seu retorno. E ele diz: eu não vos deixarei órfãos, eu vou voltar para o Pai, mas virá outro igual a mim, o Paracletos, o Consolador, que estará convosco todos os dias até a consumação do século. Para ele vir, eu tenho que voltar. Olha que coisa linda, irmãos. Os dois disseram ao Pai: nós vamos resgatar a terra, nós vamos trazer de volta aquilo que era desde o princípio o projeto de Deus, onde a terra era sem pecado, a terra era sem todas essas mazelas, essa injustiça. E por isso eu tenho que, aleluia, eu tenho que ir para fazer o resgate da propriedade, que somos nós. Aí Jesus falou: olha, a garantia de que eu vou voltar para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. O Consolador virá, e ele será como um penhor. Em outras palavras, Jesus penhorou, aliás, Deus penhorou o Espírito Santo quando trouxe Jesus, para que nós tivéssemos a certeza de que Ele retornaria para nos buscar. Então o Espírito Santo ficou penhorado. O que é um penhor? É uma garantia de que aquele objeto que você colocou como penhor vale muito mais do que aquilo que foi liberado. Quem já fez isso na Caixa Econômica sabe, não vai deixar a sua joia preciosa por causa de um dinheiro que você usou, você pegou, deixando como garantia de que um dia você voltaria para resgatar essa joia. E essa joia é o Espírito Santo, que Jesus penhorou só para te assegurar que Ele voltaria para resgatar. E o Espírito Santo aqui na terra, aleluia, vai nos conduzir à presença dEle, para que nós possamos estar plenamente, aleluia, para sempre. E aí a terra vai ser diferente, irmão. Essa terra de pecado, a Bíblia diz que essa terra vai desaparecer, e haverá um novo céu e uma nova terra. Um novo céu e uma nova terra. Deus nunca desistiu de você. Por isso, a oração é o caminho. Eu encerro. É o veículo pelo qual Deus está querendo abrir os nossos olhos, para que a gente possa, independente de onde você esteja, do que você esteja fazendo, você possa estar conectado 100% em todo o tempo. Paulo diz que nós temos que vigiar, mas que precisávamos orar sem cessar. E a única forma de você orar sem cessar é em espírito. Em outras palavras, é estar online. É como você bota o telefone, deixa 100% online o tempo todo. Até para dormir você deixa o telefone lá do lado ali online, né? Assim deve ser você com Deus, online, conectado, ininterruptamente. Porque às vezes de madrugada o Senhor vai te visitar. A Bíblia diz que aqueles que o buscam de madrugada o acharão. Em outras palavras, é quando você dorme,
É quando você move a sua carne para, nesse momento, expressar, manifestar, aleluia, a sinceridade do seu coração, aquilo que você quer colocar diante dele para orar, para buscar, talvez no momento mais improvável, o momento mais doloroso, que você vai sacrificar a sua carne deste sono, que às vezes saindo do conforto para buscar ao Senhor em oração. E às vezes eu penso assim, quando a gente adota esse modelo de oração de somente falar, mesmo de madrugada, quantas vezes, irmão, eu acordei de madrugada para orar, 3 horas da manhã, na hora que os meus olhos se abriram era 6 da manhã, eu dormi de joelho. Quantas vezes você para orar, para apresentar apenas os seus problemas ou os problemas alheios? Não estou dizendo que a gente não deve fazer isso, porque existe uma oração que é a oração de petição, oração de súplica, assim como existe a oração de intercessão que você apresenta a outras pessoas. Mas o verdadeiro motivo da oração é a adoração, porque a adoração é o que mantém conectado você e Deus 100% durante todo o tempo, porque você foi feito para adorá-lo. Você não foi feito simplesmente para pedir, para ser um pedinte diante de Deus, mas para se relacionar, porque quando você se relaciona, você não precisa pedir, Ele já sabe do que você precisa. Eu finalizo quando o pródigo ele retorna para a casa do pai. O filho mais velho, enquanto o pai está promovendo uma grande festa, porque o filho estava perdido e foi achado, havia morrido e ressurgido, e o pai preparou uma grande festa, e o mais velho, vendo o barulho da festa, foi procurar saber, e ele foi informado pelos funcionários da fazenda. Ele não foi nem informado pelo pai, porque ele estava perto do pai, mas não tinha nem intimidade com o pai. Às vezes nós estamos na casa do pai, mas longe do pai, fazendo orações longas, prolongadas, contínuas, mas sem conhecer o pai. E o pai está querendo aqui trazer dentro de casa, na sua família, trazer um modelo, não somente para o pródigo, que é um tipo de filho que às vezes prefere os prazeres do mundo, quer usar os benefícios do pai para se alegrar no mundo e quebra a cara, e o pai permite. Depois o pai prepara o seu retorno. Você acha que o filho, para retornar à casa do pai, ele simplesmente veio por vontade própria, que ele tinha condição de retornar literalmente à casa do pai? Não. Como é que se encontrava o pródigo? Ele se encontrava frágil, doente, sem alimento, desejando comer até ração de porcos. Aceitou qualquer tipo de trabalho por questão de sobrevivência. A terra onde ele se encontrava era longínqua, ou seja, além dos arraiais, dos limites de Israel. E quando ele caiu em si e entendeu que era melhor estar na casa do pai, sendo tratado até como um trabalhador, mas perdendo a condição de filho, era melhor estar com o pai, mesmo sem ser filho, mas junto do pai. Aí ele tomou a iniciativa de retornar.
Mas Deus prepara anônimos. Deus prepara pessoas que estão ao seu serviço, que não são revelados, que trabalham no oculto ao serviço de Deus para reconduzir de volta os seus filhos para casa. Quem sabe alguém recebeu a visita desse pródigo, pedindo um prato de comida, um pouco de descanso, para poder recobrar a sua energia e continuar a sua caminhada, que era grande. Até que chegou à presença do pai, de longe. Olha que coisa linda. O pai, quando o avistou, irmão, eu imagino que o pai sempre estava esperando por esse momento, porque sempre o desejo do pai foi ter o seu filho de volta. E o pai, quando o avistou de longe, o filho havia ensaiado um discurso para argumentar a sua justificação diante do pai. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu não sou digno de mais ser chamado teu filho, mas pode me tratar como um dos teus trabalhadores. Está de bom grado. E aí, quando o pai avistou de longe, irmão, não foi o filho. Engraçado que existe uma cultura lá em Israel, a cultura judaica, que quando o filho sai de casa por conta própria, ele é quem delibera essa cisão, esse rompimento, né? E quando ele se arrepende e volta, ele precisa ter a confirmação do pai, né? O sinal do pai, para que realmente ele possa retornar. Quando ele avistou o pai de longe, ele ficou parado, ele não deu mais nenhum passo. Agora dependia do pai. Sabe o que o pai fez? Não mandou ele vir, não venha? Não. O pai correu ao encontro dele. O pai correu ao encontro dele. Não foi o filho, que o filho ficou parado naquela expectativa para saber qual seria a reação do pai. Mas o pai correu ao encontro dele. E quando ele foi discursar todo o ensaio que ele fez para poder justificar a sua desconexão, na hora que ele foi falar, o pai botou a mão na boca dele. Não precisa você falar nada, meu filho, porque nesse relacionamento não é o que você faz, é o que o meu filho já fez por você. Prepara sandália para os seus pés, porque ele estava sem direção, perdido, e sandálias vai calçar, dando direção. Anel de ouro para o seu dedo, roupas de linho fino. É como Deus vai te tratar. Você terá uma túnica de linho fino quando você chegar na presença dele. E prepara uma festa e manda matar o melhor novilho cevado, porque esse meu filho estava perdido e foi achado. Deus faz festa quando um pecador adentra as regiões celestiais. Aleluia. E aí agora, para finalizar, qual foi a resposta, qual foi o comportamento do irmão do pródigo, do filho mais velho? Quando soube que havia uma festa, ele procurou saber o que é que estava acontecendo. Pô, ele estava em casa e não sabia o que é que estava acontecendo, as principais notícias. Ele não soube pela boca do pai, ele soube pela boca dos trabalhadores. O que está acontecendo aí? Seu pai mandou fazer uma festa aí, mandou matar o novilho cevado e mandou chamar todo mundo para celebrar pela chegada do seu irmão.
Sabe qual foi a reação dele? Irmão, enquanto todos os trabalhadores entraram na festa, ele quis ficar do lado de fora. Ele resistiu se alegrar com o pai. Por que ele resistiu se alegrar com o pai? Porque ele estava, como ele disse, eu estou todo o tempo do teu lado, e tu nunca mataste um cabrito. Olha a visão, irmão, quem está todo o tempo do lado, precisa no mínimo se relacionar com o pai. Isso revela de que você pode estar ao lado e não ter relacionamento nenhum com ele, está longe. Em vez de saber das principais notícias da boca dele, você acaba sabendo da boca dos trabalhadores do pai. E aí o pai instou para que ele entrasse. Ele entrou à força. E aí o pai então responde, e eu concluo: filho, tudo que é meu é teu. Em outras palavras, Deus está dizendo: olha, você mora aqui na terra, mas eu já tenho preparado os céus para você, meu filho. A terra é para quando, nesse percurso da sua vida aqui na terra, nesse tempo que você passar aqui na terra, que você comece a se acostumar com o céu, para que na terra seja revelado assim como nos céus, para que quando você sair da terra, você não vai sentir diferença, você já vai se acostumando na relação com o Pai aqui na terra, porque o Pai aqui na terra te convida, através de Jesus Cristo, para você se relacionar com Ele e viver uma realidade dos céus na terra. Que Deus possa abrir os nossos olhos e que nós possamos entender o verdadeiro sentido da oração. Como Ele disse lá em João 17, Pai, agora eu estou aqui ao teu lado, enquanto eles estão na terra, mas, aleluia, eu rogo por eles, porque eles não são da terra, assim como também eu não sou. Ou inverso, porque assim como eu não sou da terra, eles também não são. Eles estão ali por um poucochito de tempo, mas enquanto eles permanecerem na terra, a minha oração, Pai, é que o Senhor intervenha na terra, dando-lhes proteção, tendo cuidado de guardá-los e, sobretudo, enchendo de gozo eterno, alegria plena sobre eles, para ao passarem por todo o processo de turbulência na terra, eles possam perseverar até o dia em que estaremos todos juntos. Vamos ficar de pé. A minha mensagem nesta manhã é que pelo menos os seus olhos sejam abertos, os seus ouvidos mais atentos, de que Deus, Ele não quer somente ouvir de você palavras. Deus quer que você se relacione com Ele. Deus não quer que você apenas sinta Ele, mas que você prove Ele. Deus não é para ser sentido, é para ser experimentado. Alguém só pode experimentá-lo vivendo, se relacionando. O irmão do pródigo estava todo o tempo dentro de casa. É possível você estar na casa do Senhor, mas longe de Deus, ocupado com as obras do Senhor, você está na presença dele. O que adianta você fazer a obra de Deus e não experimentá-lo, e não ter o privilégio, o prazer de conviver, de se relacionar com Ele? Por isso, oração não é peso, oração não é fardo, oração não é somente quando você é obrigado e tem que orar, quando às vezes você apenas quer se deleitar,
quer se lançar nos braços dele, para senti-lo e experimentá-lo, estar com ele. Eu quero orar pela sua vida nesta manhã. Que a minha oração seja para que Deus abra os teus olhos e que você não seja um religioso como Jesus apontou aqui. Não seja aqueles que se portam como religiosos para querer serem vistos e serem reconhecidos como tais, porque Deus não vê como o homem vê. Eu não quero ser visto pelos homens e ser reconhecido pelos homens. Eu quero que o meu conceito seja adotado segundo o olhar de Deus. Para mim tem que valer mais do que Deus pensa ao meu respeito. O conceito que Ele tem da minha vida vale mais do que o que os homens têm. Você pode não dar valor nenhum, mas o valor de Deus é que vai prevalecer. Eu quero orar pela sua vida. Se essa palavra falou ao teu coração, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. O que adianta Existe um lugar você ser um exímio orador não vai me seduzir, que vai fazer uma oração com palavras rebuscadas, palavras requintadas, que até mesmo vai atrair a atenção como os gregos eram atraídos. Você sabe o que equivale para Deus, irmão? Não são as suas palavras, são as suas atitudes. Porque as suas atitudes precisam falar mais forte e mais alto do que as suas próprias palavras. O que adianta eu conhecer até as Escrituras, ser um pregador da palavra, se eu não vivê-la? Eu conheci homens que mal sabiam falar direito, falava errado, e eram homens de curtas palavras, mas quando ele abria a boca, ele trazia os céus à terra. Que você seja como um desses homens, que tenha esse poder de penetração na terra, ao ponto de você abrir alas, abrir caminhos para que Deus possa intervir através da sua vida. Isso é oração. Que venha o teu reino, que você possa ser um canal aqui na terra para que o reino de Deus se estabeleça, que você possa ser uma representação do reino para revelar a essência do reino, ser cheio de Deus. As pessoas vão olhar para você como Pedro e João à porta da igreja chamada Formosa, e eles disseram: olha para mim, olhe para nós. Ele estava dizendo: aquilo que nós temos, que transformou a nossa vida, vai transformar a vida de vocês. Hoje está mais fácil você, né? Ele disse: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Infelizmente hoje a igreja tem ouro e tem prata,
mas não tem o que as pessoas estão precisando. E somente através da oração, dessa conexão online, plena, contínua, em que você está linkado diretamente com Deus, que vai fazer fluir os céus através da sua vida para encher vidas dos céus. Irmãos, nós estamos aqui para conquistar territórios, para implantar o reino dos céus, o reino de Deus. Quem são esses territórios? Não são geograficamente falando aqui, não são territórios geográficos, são vidas. Eu moro num lugar do meu lado direito. Quando eu conquisto uma alma, uma família, eu estou conquistando territórios para o reino de Deus. O território está sendo expandido. Do lado esquerdo, à minha frente, por trás de mim. Onde eu estou, eu conquisto territórios, eu estou implantando o reino de Deus está vindo sobre a terra, está povoando a terra, está enchendo a terra. E por fim a Bíblia diz que a glória do Senhor virá sobre a terra. Não é sobre a terra geográfica, virá sobre, ó terra. Ouve a minha palavra, você, eu, que somos terra, falando dessa relação, que somos humanos, aleluia. A glória de Deus virá sobre a tua vida, a glória de Deus virá sobre a terra. E o Senhor diz: eis que virão dias que eu enviarei a minha palavra. A terra estará sedenta, faminta, estará em crise. Nós estamos vivendo esses dias. A terra está... É como se a palavra para entrar está difícil, né? As pessoas não têm sede. Culto da palavra, os cultos são vazios. As pessoas não têm esse interesse todo, porque gostam mais de movimentos emocionais, querem ver. Mas Deus vai enviar a sua palavra para saciar a fome daqueles que têm fome. Pai, muito obrigado por esta manhã. A minha oração é que o Senhor, através desta palavra, abra os nossos ouvidos, porque o Espírito Santo está falando à igreja, e quem tem ouvidos vai ouvir. Abra os nossos olhos, porque através dos nossos olhos espirituais nós vamos, ó Deus, viver essa realidade, porque o Senhor fechou os nossos olhos lá no passado e nos deu a tua palavra, pela qual gera fé dentro de nós, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, e através da tua palavra nós enxergamos o mundo espiritual e nós podemos nos aproximar de ti e nos relacionar contigo. Em nome de Jesus, que haja fome, que o pão da vida possa ser o alimento deste novo tempo, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vai proceder da boca de Deus. Enche, sacia a nossa alma, provoca essa sede. Apesar de sermos sal nessa terra, salpicadores de almas, onde nós vamos provocar sede, porque precisamos levar almas à fonte de águas vivas. Jesus há de se revelar dentro de cada um deles, como uma fonte que vai jorrar para a eternidade. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos, desbloqueia os nossos ouvidos, como Abraão, no meio do trabalho, estava
fazendo uma obra, obedecendo a Deus, ia sacrificar o seu filho, mas estava conectado. No meio do trabalho ele ouviu a voz de Deus: Abraão, não faças mal ao menino. Você pode estar trabalhando, mas ligado com ele, fazendo qualquer coisa, secularmente falando, mas conectado com ele, relacionando com ele, aleluia, falando com ele. Eu posso estar pregando aqui, falando verbalmente para vocês, mas ligado com ele, ouvindo a voz dele para transmitir a vocês. Em nome de Jesus. Quantos recebem, se expressam a ele? Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar